Muito bem, dando continuidade ao capítulo de células galvânicas, vamos ver agora nesse vídeo a parte relativa a algumas pilhas e baterias que são importantes, que são células galvânicas, é claro. O tipo de célula galvânica é chamada célula combustível. Vamos ver a equação de Nernst e aplicações dessa equação para algumas situações. E também, finalizando, vamos ver as células de concentração aplicando a equação de Nernst, no caso de células de concentração. A célula de Weston foi uma célula que teve já muita importância no passado recente. Hoje tem menos importância. Essa é uma célula que ela é formada por uma amálgama de mercúrio e cádmio e por um eletrodo de mercúrio, sulfato de mercúrio, ou seja, um eletrodo de segunda espécie aqui no cátodo e um eletrodo de cádmio 2+, ou seja, um eletrodo de primeira espécie aqui no ânodo. Qual é a importância dessa célula? Essa célula, no passado, ela era usada como potencial de referência, porque o valor de potencial dessa célula ele era muito estável. Mesmo depois de longos períodos de tempo, quando você fosse medir o potencial dessa célula, ele estaria o mesmo, mesmo considerando 5, 6 casas decimais de precisão. Então isso era usado inclusive em sistemas potenciométricos para medir o potencial de outras células. Hoje isso está em desuso devido à sofisticada eletrônica dos voltímetros modernos que permitem você medir voltagem com impedâncias altíssimas. E aí você tem leituras de voltagem com uma interferência mínima do equipamento. Porém, mesmo assim, ainda é uma célula que é importante mencionar, haja visto que ainda é usado algumas vezes como um potencial de referência para algumas situações. Agora, falando já de células galvânicas que têm importância comercial, a primeira que nós vamos abordar é a bateria chumbo-ácida, a famosa bateria de ignição dos automóveis e outros veículos, como motos, etc. Essa bateria ela é já assim bastante antiga, mesmo assim ainda tem grande aplicação devido às suas características. Nós temos, na verdade, um polo negativo, ou seja, um anodo formado de chumbo metálico, e um polo positivo formado por óxido de chumbo. E o eletrólito é o ácido sulfúrico. Então, é claro que esses três elementos aqui, eles vão estar dispostos na bateria de forma a maximizar o seu desempenho, né, a sua capacidade de corrente. Então, hoje, os fabricantes utilizam de várias tecnologias para fazer com que essas baterias tenham um maior tempo de vida útil e tenham uma maior capacidade de descarga. Aqui nós estamos observando uma vista explodida, né, que a gente chama de uma bateria chumbo-ácida moderna, onde a gente vê que nós temos, na verdade, na bateria 6 células, onde cada célula dessa, na verdade, contém um cátodo aqui de óxido de chumbo, que está aqui representado nessa cor aqui, e aqui um anodo de chumbo, representado aqui por essa cor cinza. Então, esse conjunto aqui, aí você tem separadores, né, diafragmas e tal, tudo isso aqui para aumentar a eficiência de corrente da célula e diminuir um processo chamado de sulfatação, que é a deposição de sulfato de chumbo sobre o anodo, que acaba causando uma deficiência na performance da bateria, certo? Então, aqui você tem os conectores que vão evidentemente conectar a parte positiva com a negativa de cada uma dessas células para no final você obter o potencial por perto de 12 volts. Na verdade dá um pouquinho mais,
dá em torno de 13 volts, certo? Muito bem, mas quais são as reações químicas que acontecem na bateria chumbo ácido? O anodo, nós sabemos, ocorre oxidação, então o chumbo metálico vai se transformar em chumbo 2+. Na presença do ácido sulfúrico, acaba se formando o sal pouco solúvel de sulfato de chumbo, que tem uma cor amarelada. Já no cátodo, que você tem um óxido de chumbo, ocorre a redução. No caso aqui, o chumbo está no estado +4, né, de oxidação, ele passa para o estado +2, e também, na presença do ácido sulfúrico, ocorre a formação do sulfato de chumbo. Então, pessoal, durante a descarga da bateria, na hora que ela está produzindo corrente, você tem tanto formação de sulfato de chumbo no anodo como no cátodo. Evidentemente que isso vai consumindo o ácido sulfúrico da bateria. Tanto é que antigamente você conseguiria medir o estado de carga da bateria sabendo a concentração de ácido sulfúrico. Existiam uns densímetros que a gente colocava dentro da bateria e era possível saber qual era o estado de carga pela concentração do ácido sulfúrico. Hoje as baterias têm uma tecnologia que elas são seladas e você não tem mais acesso ao eletrólito. Quando a bateria acaba, não tem mais jeito, você apenas tem que substituir por outra bateria. Logo, no eletrodo positivo, que é o cátodo, você tem essa reação, a redução do óxido de chumbo em meio ácido, produzindo sulfato de chumbo. E no ânodo do eletrodo negativo, você tem a oxidação do chumbo, também produzindo sulfato de chumbo, já que você está em meio de ácido sulfúrico, o chumbo 2+, com o sulfato, vai formar o sulfato de chumbo. Aqui tem os potenciais padrões dessas duas semi-reações e a reação global da bateria chumbo ácido, dada aqui embaixo, que vai dar um potencial na ordem de 2 volts, certo? Então, a bateria, como ela tem 6 células ligadas em série, então você vai ter um total, 6 vezes 2, de 12 volts, um pouquinho mais, porque você não está, evidentemente, na bateria nas condições padrões, você está em concentrações diferentes das concentrações padrões. Aqui a famosa pilha seca, ou pilha de Leclanche, que é aquela pilhazinha mais comum que existe, e ela é basicamente um sistema onde você tem o bióxido de manganês, que vai ser reduzido, e o zinco, que vai ser oxidado. Na bateria, você coloca um cilindro de grafite para fazer o contato elétrico, certo? Com a pasta que contém o bióxido de manganês e alguns eletrólitos que estão embebidos todos em carvão em pó. Isso é para fazer com que o sistema fique sólido, que a pilha não vaze, certo? Então, uma pasta é feita com esses sais, o cloreto de zinco, o cloreto de amônio e mais o elemento ativo, que realmente é o bióxido de manganês. Já o ânodo é um copinho de zinco. Então, todo esse material é botado dentro desse copinho de zinco. Depois tem um material isolante, que pode ser papelão ou um plástico. E, finalmente, tem um invólucro de aço, que vai manter todo esse conjunto unido, certo? Então, aqui você vai ter o eletrodo positivo, que é o cátodo, e embaixo o eletrodo negativo, que está em contato direto com o zinco, o copinho de zinco que fica aqui na parte externa da pilha. Então, na bateria chumbo ácido, na bateria seca, a pilha seca no caso, você tem a redução do bióxido de manganês, aqui é uma representação, e no anodo você tem a oxidação do zinco. O potencial dessa pilha é na faixa de 1,5 volts. Essas pilhas, chamadas pilha botão, elas têm, na verdade, vários tipos de modelos e tamanhos e tal, e também de reações. Nós vamos aqui chamar pilha botão, mais especificamente, as pilhas que contêm um sistema
óxido de prata, zinco ou óxido de mercúrio, zinco, certo? Existem também pilhas botão que são de lítio e de outras tecnologias, mas nós vamos aqui analisar mais as que usam esse sistema de eletrodos. A pilha que usa o óxido de prata, você tem uma pasta de óxido de prata aqui, certo? E você tem um eletrodo de zinco como anodo, tá? E você tem um eletrólito que geralmente tem cloreto de zinco ou hidróxido de potássio, às vezes tem meio alcalino, certo? Essas pilhas, a vantagem delas é que elas podem ser feitas num tamanho reduzido e elas têm uma capacidade grande, elas duram até bastante tempo quando elas são de boa qualidade. Aqui nós temos um outro exemplo já de uma bateria de mercúrio. Então você tem aqui, na verdade, hidróxido de potássio com óxido de zinco, tá? Que seria o material do eletrólito, né? E aqui você tem o óxido de mercúrio, que é o cátodo, tá? Está misturado com pó de grafite. E aqui, claro, ao redor você tem um invólucro de zinco, certo? Que é o anodo. E aqui também tem outros materiais apenas para dar resistência ao sistema, tá? Então, a reação que acontece aqui, reação global, pode ser representada dessa maneira, e o potencial padrão dá em torno de 1,6 volts para esse sistema óxido de mercúrio e zinco. Essas baterias aqui de mercúrio, elas estão sendo até assim caindo em desuso devido à toxidez do mercúrio, mas ainda elas são usadas, por exemplo, naqueles de receptores, né, que usam para aumentar o áudio, né, para aqueles que têm deficiência auditiva. Aí você usa, né, porque ela é bastante miniatura, né, e aí você consegue ter uma alta capacidade num volume bem pequeno de célula, tá? Então ainda tem aplicação para esses amplificadores auditivos que são usados porque tem deficiência auditiva. Aqui nós vemos uma figura que representa o que acontece numa pilha tipo níquel, metal, hidreto. Essas pilhas são muito comuns, são pilhas recarregáveis, né, que são muito comuns para uso em máquinas fotográficas, em brinquedos e outras aplicações. Ela é um pouco mais barata, por exemplo, que a pilha de íon lítio que a gente vai ver em seguida. Então, basicamente, você tem um óxido hidróxido de níquel, certo? E um hidreto metálico. No momento em que você descarrega, né, que a pilha está fornecendo energia, os íons H+, eles atravessam o eletrólito e vão para o óxido hidróxido de níquel, fazendo uma mudança de fase. E aí você acaba formando esse outro composto aqui, o de hidróxido de níquel, que vai ter, evidentemente, um estado de oxidação diferente desse níquel aqui, tá? Bom, quando você fornece carga para essa bateria, você faz exatamente o inverso. Os íons H+, que estavam aqui nessa estrutura, nesse retículo, né, cristalino, eles saem e vão novamente formar o hidreto metálico. Então o H+ fica vindo do anodo para o cátodo, do cátodo para o anodo, dependendo se você está descarregando ou carregando a pilha. As reações estão aqui, né? Você tem no anodo a oxidação, digamos assim, do do hidrogênio para H+, né? Que está representado como água, né? Porque você tem aqui ele na forma hidreto, ele é -1, aí ele passa para hidrogênio 0, mas na verdade que está representando o meio alcalino.
E aqui você tem a redução desse níquel, que está nessa fase aqui, para essa outra fase aqui, ok? A reação global está representada aqui. Essas reações, na verdade, são bastante complexas. Aqui é, na verdade, uma representação de reações mais complexas, porque o níquel, os óxidos hidróxido de níquel passam por várias fases, tá? Mas isso é uma representação que pode realmente estar acontecendo. Agora, a famosa bateria em lítio, que está presente aí nos celulares, nos notebooks, em diversos dispositivos. São baterias hoje que têm uma tecnologia muito moderna, então elas fornecem uma capacidade de carga muito grande, uma densidade de carga elevada, né? Você tem um pequeno volume e um peso pequeno e uma quantidade de energia bastante elevada desse tipo de célula. As baterias em lítio, elas apresentam uma tecnologia que também é parecida com a da níquel metal hidreto, que a gente chama de rocking chair. Ou seja, na bateria níquel metal hidreto era o H- que saía de um lado para o outro, né, do anodo para o catodo. Aqui vão ser os íons lítio, que vão sair aqui do anodo para o catodo. Então, aqui eles estão, né, os íons lítio, intercalados em estruturas de grafite, em estruturas de carbono, certo? Quando ocorre a descarga da bateria, quando ela está fornecendo energia, você vai oxidar o lítio, vai passar para lítio mais, e aí ele atravessa, evidentemente que o eletrólito ele é não aquoso, vocês sabem que o lítio ele não pode ver água, né? Reage muito violento com a água. Então, na verdade, essas baterias elas usam eletrólitos em meio não aquoso, tá? Em solventes orgânicos. Quando o lítio chega aqui no outro lado, que você tem o que a gente chama de espinel de óxido de cobalto, ele é intercalado, ou seja, ele entra na estrutura cristalina desse óxido de cobalto. No momento que você faz a descarga da bateria, ou seja, você está fornecendo energia, vai ocorrendo esse intercalamento. No momento que você faz a carga da bateria, você recarrega o sistema, ocorre o inverso. O lítio mais sai aqui do espinel de cobalto e volta para formar aqui o composto com o carbono, certo? Então o lítio fica passando de um eletrodo para o outro, por isso que se chama de rocking chair, que do inglês significa cadeira de balanço. Aqui estão as reações tanto no anodo, eletrodo negativo, que ocorre a oxidação, né, para lítio mais, como no catodo, onde ocorre a intercalação desse lítio na estrutura do óxido de cobalto. Tem vários óxidos também, de manganês, etc., que pode ser feito essa bateria. Então, na verdade, existem várias tecnologias que a gente chama genericamente de um lítio, mas existem várias tecnologias que dependem dos materiais que são utilizados tanto no anodo quanto no catodo. Bom, agora a célula combustível. A célula combustível é um sistema galvânico, só que tem uma diferença em relação às outras pilhas e baterias que nós vimos. Naquelas outras pilhas que nós acabamos de apresentar, tanto o material do anodo como o catodo, os reagentes, eles estavam lacrados lá na célula e você não tinha entrada e saída de substâncias da célula. Apenas se a bateria fosse recarregável, você poderia descarregar e depois carregar a célula, né, se ela fosse recarregável. Aqui na célula combustível, você tem um sistema aberto. Você tem entrada de reagente, né, tanto no anodo como no catodo, e também saída. Tá? Então, na verdade, ela é mais, se a gente fosse fazer uma descrição melhor, um reator eletroquímico aberto, onde os reagentes são adicionados e os produtos são retirados. A célula combustível alcalina, ela funciona com hidrogênio como combustível entrando no anodo e o oxigênio no catodo. O nome célula combustível vem do fato de você estar fazendo um tipo de combustão eletroquímica.
você tem a reação de um combustível, que estou aqui representando como hidrogênio, mas poderia ser, por exemplo, o etanol ou o metanol, e o oxidante, na verdade, o comburente, que é o oxigênio. Só que a reação não ocorre de maneira direta, certo? Então nós temos aqui um sistema catalítico, onde ocorre a oxidação desse hidrogênio, e um sistema catalítico, onde ocorre a redução desse oxigênio. Então você vai ter a reação de redução aqui, a passagem de íons no eletrólito, no caso da célula a combustível alcalina, o eletrólito é de hidróxido de potássio, e aqui no cátodo você vai ter a reação de redução do oxigênio. A combinação desses íons vai formar água. Então, quando você combinar as reações anódicas e catódicas, mais o produto da autoionização da água aqui, a reação de autoionização da água, você vai ter, na verdade, a combustão do hidrogênio produzindo água, só que feito de forma eletroquímica e não direta. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você tem um sistema que fornece muito mais energia do que se você fosse, por exemplo, queimar diretamente o hidrogênio, certo? Por ser um sistema mais reversível, tem menos irreversibilidade, você tem uma eficiência termodinâmica maior. Então, as vantagens da célula combustível diretamente já falei. Primeiro, você tem como produto, se a célula for de hidrogênio, apenas a água, ou seja, tem um baixíssimo impacto ambiental. Segundo, ela tem uma eficiência termodinâmica maior do que os motores a combustão interna, por exemplo, os motores de carro. Então, se eu usasse hidrogênio num carro, ele trabalharia melhor e tal, mas não teria uma eficiência de que se ele usasse uma célula a combustível, e aí o carro seria elétrico. Bom, qual seria a eficiência teórica de uma célula a combustível de hidrogênio? Primeiro vamos definir essa eficiência termodinâmica. Para qualquer sistema, você tem sempre uma energia que entra, que está relacionada com ΔH de combustível, a gente chama de poder calorífico do combustível. Aí, o sistema entrega uma energia útil, que, por exemplo, no caso da célula combustível vai ser na forma de energia elétrica, e uma parte da energia degradada, onde é representado pelo termo T∆S, a gente chama de trabalho perdido, certo? Lembre-se bem que ΔG igual a ΔH mais T∆S. Como seria então a eficiência? A eficiência seria dada pela energia útil, aquilo que realmente pode ser aproveitado para fazer trabalho, sobre a energia que entra, aquilo que você gastou, é o combustível, certo? Então, a energia útil pela energia que entra vai me dar a eficiência termodinâmica. Para o caso de uma célula combustível de hidrogênio, tendo essa reação de combustão, nós temos aqui os valores de ΔG e ΔH. O ΔG seria a energia útil, ΔH o poder calorífico do hidrogênio, né? A energia, a entalpia da combustão do hidrogênio. Fazendo aqui a divisão do ΔG pelo ΔH, nós encontramos uma eficiência teórica de 83%. Na verdade, devido a processos irreversíveis, né, que acontecem naquela célula, na célula real, essa eficiência fica menor que isso, ela fica por volta aí de 50%, 55%, que já é uma eficiência muito alta, comparada, por exemplo, com os motores de combustão interna, que ficam aí na faixa, no máximo, de 25% a 30%. Então, geralmente, a célula combustível teria uma eficiência o dobro de um motor de combustão. Por isso que esses sistemas estão sendo muito estudados para substituir, por exemplo, os motores de combustão interna dos veículos automotores. Bom, o estudo de célula combustível ele é mais amplo, tem a ver com o que a gente chama de economia do hidrogênio. No nosso sistema atual, que está baseado muito em combustível fóssil, você tem uma situação que é insustentável. Combustível fóssil, né, oxidado durante a combustão, ele produz energia útil, mas gera uma quantidade enorme de poluentes, e um dos principais é o gás carbônico, que nós sabemos está causando um problema seríssimo chamado efeito estufa. Fora
os outros poluentes que nas grandes cidades causam muitos tipos de problemas na saúde pública. Então, veja que você vai consumindo esse combustível, o petróleo, por exemplo, e você vai colocando um bando de poluentes na atmosfera, certo? Então, isso é um sistema energético não sustentável. Qual é a opção melhor? Seria você transformar isso num sistema energético autossustentável ou que pudesse ser mantido sem que haja grandes impactos ambientais. E aí que a gente chama isso de a economia do hidrogênio, a era do hidrogênio. Nesta visão, você usaria fontes renováveis de energia, tipo energia solar, para produzir ou diretamente eletricidade ou, através de eletrolisadores, produzir hidrogênio. E o hidrogênio, então, seria um vetor energético, certo? Com a oxidação do hidrogênio, você tem apenas água, que poderia, evidentemente, entrar de novo aqui no ciclo, porque a eletrólise da água gera hidrogênio. Então, você teria um sistema cíclico, sustentável e que não gere uma poluição danosa para o meio ambiente. Tá? Então, essa seria a visão, digamos, que já está acontecendo hoje do sistema energético do futuro, onde os combustíveis fósseis seriam substituídos por uma fonte de energias renováveis e o hidrogênio seria um vetor energético. Mais concretamente, a gente pode ver aqui nessa imagem que nós teríamos aqui fontes renováveis, como energia solar ou vento, usando geradores eólicos, que eletrolizando a água através dessa energia aqui, a gente poderia produzir o hidrogênio. Esse hidrogênio e o oxigênio podem ser acumulados, podem ser armazenados e depois converter a energia química desses hidrogênio e oxigênio novamente através da célula combustível em eletricidade, em energia útil. E aí a combustão produz somente água que realimentaria de novo o sistema. Então, esse seria o sistema ideal para fornecimento de energia elétrica, que está sendo muito estudado e desenvolvido por vários centros de pesquisa e envolve, claro, vários tipos de especialistas, entre engenheiros, físicos, eletroquímicos, químicos e ciências do material, também ciências do material, dos materiais, que você precisa desenvolver para, por exemplo, armazenar o hidrogênio é um problema sério hoje, mas já existem algumas soluções viáveis. Bom, outro tipo de célula combustível, que inclusive nós trabalhamos na pesquisa, no nosso laboratório de eletroquímica aqui na universidade, é a célula que a gente chama tipo PEM. Isso vem de Proton Exchange Membrane Fuel Cell. Então, membrana trocadora de prótons. Então, célula combustível de membrana trocadora de prótons. A célula, na verdade, é constituída por uma membrana que, como o nome está dizendo, ela deixa passar íons H+, então ela é condutora de prótons. E aqui você tem digamos, um sistema catalítico que é impregnado no material condutor, geralmente é um tecido de carbono, tanto de um lado como de outro da membrana. Então aqui você vai ter o anodo, e aqui o catodo. Quando você imprensa isso aqui, você faz a introdução do oxigênio por esse lado e do combustível desse, que pode ser o hidrogênio, ou poderia ser um álcool, metanol, e você vai obter aqui nas placas de grafite um potencial elétrico na faixa de 1 volt, certo? Para a célula de hidrogênio, no caso. Então, é um sistema que tem muitas vantagens, porque tem uma alta densidade de energia. Essa célula inteira aqui, contando tanto o anodo, o catodo e a membrana, não chega a 300 microns. Então, é bastante leve e você pode produzir uma quantidade bem grande de corrente, mesmo com uma célula pequena, por exemplo, de 5 por 5 centímetros quadrados. E esse tipo de célula pode ser modularizável, você pode fazer vários que a gente chama de stacks, combinar uma em cima da outra, fazendo o que a gente chama de pilhas,
de célula combustível, e isso vai fornecer voltagens variadas de 24 volts, 36 volts, dependendo da potência em que você vai alimentar. Então, um sistema modulado, você pode colocar várias células, uma em série com a outra, para conseguir a energia necessária, por exemplo, para alimentar um automóvel. Aqui nós temos um projeto, né, de um carro elétrico que funcionaria a célula combustível. Aqui estaria a célula combustível. Veja os tanques de hidrogênio aqui, que são fibra de carbono, certo? Aqui nós temos um sistema de banco de capacitores ou de baterias, que é para dar uma certa ajuda na potência, na retomada de velocidade. Às vezes você precisa de mais potência. E os motores elétricos que estão acoplados diretamente às rodas. Então veja que você tem aqui digamos, uma liberdade mais para o design, porque você não tem toda aquela parafernália mecânica que existe num carro convencional. Aqui uma outra vista, né, para a gente olhar mais o sistema, certo? Você tem aqui a célula combustível, né, o módulo, aqui o sistema de armazenamento de hidrogênio, e aqui o banco de baterias, no caso baterias em lítio, que é para quando você quiser dar uma aceleração rápida, você ter um acúmulo aí, né, de energia para poder fazer essa aceleração mais rápida. Ok? Muito bem. Agora, vamos entrar no assunto que envolve a equação de Nernst. Quando nós falamos sobre o potencial de eletrodo, nós comentamos que eram potenciais, né, que você poderia medir em relação a um eletrodo padrão de referência, que seria o caso do eletrodo padrão de hidrogênio. Então, se você mede esse potencial de eletrodo em condições padrões, pressão, 1 bar, temperatura 25 graus, atividade dos eletrólitos igual a 1, você vai ter, na verdade, o potencial da célula, que você usar esses eletrodos, um potencial padrão, porque você já estipulou uma temperatura, uma pressão e atividade dos reagentes. Agora, se você estiver fora dessas condições padrão, você precisa ter uma equação que leve em conta essas outras variáveis, por exemplo, a concentração, a temperatura da célula, certo? E aí que entra a equação de Nernst. Bom, vamos deduzir aqui rapidamente a equação de Nernst, partindo daquela equação fundamental que nós já vimos, né? ΔG igual a menos ZFS. Eu passar o ZF para esse lado, né? Número de elétrons vezes a constante de Faraday. A variação de energia livre é a diferença de potencial químico entre reagentes e produtos. Então aqui é representado por essa somatória, onde o coeficiente estequiométrico ele é positivo para produtos e negativo para reagentes. E esse potencial químico é dado por essa equação aqui, que nós inclusive já vimos, né? Está relacionado com a atividade do material, né? do íon. Muito bem, se eu substituir essa equação aqui nessa somatória, eu vou fazer uma expansão aqui dessa somatória e eu vou ter no final essa equação aqui mais expandida. No caso, esse termo aqui, é o ΔG0, a gente vai chamar de o potencial padrão, tá? E esse outro termo, apenas usando uma propriedade dos logaritmos, a somatória dos logaritmos é o logaritmo do produto dos logaritmandos, claro, certo? E aqui, como esse termo está antes do logaritmo, ele pode ser colocado aqui como expoente. Então, essa aqui é a equação de Nernst, de maneira generalizada. Tá? Você vê que você tem agora aqui a atividade e, por exemplo, a temperatura como fatores que influenciam no potencial. Vamos ver aqui um caso genérico de uma reação química de A com B, dando L mais M. Se eu for escrever aqui a equação de Nernst, aqui eu vou fazer o produtório das atividades. Então, atividade, primeiro, dos produtos, né? Atividade de L elevado ao coeficiente estequiométrico L, atividade de M
desse produto M elevado, o coeficiente estequiométrico M, e dividido pela atividade dos reagentes, aqui no caso do reagente A elevado ao seu coeficiente estequiométrico A pequeno, aqui, e do B a mesma coisa. Então, esse coeficiente chamado Q, né, coeficiente de atividades, que é muito parecido com aquele que a gente obtém no estudo de equilíbrio químico, tá? Vejam, isso não é uma constante de equilíbrio, pessoal. Isso é um coeficiente de atividade. Quando o potencial for igual ao potencial padrão, aí isso evidentemente se transforma na constante de equilíbrio, como nós vamos ver daqui a pouco. Essas variáveis aqui, na verdade essas constantes, R, a temperatura, a constante de Faraday, e mais transformando log neperiano para log decimal, nós usamos aqui esses valores numéricos e a transformação de log neperiano para log decimal, multiplicando isso aqui, né, tudinho, a gente obtém esse valor de 0,05916. Então, aqui já é uma equação de Nernst prática para os casos que você tem temperatura 25 graus, certo? Então, nos casos em que a temperatura é 25 graus, você pode usar essa equação aqui, já levando em conta esses valores que são fixos, certo? Assim como nós temos a equação de Nernst para uma célula, nós podemos ter a equação de Nernst para um eletrodo, né, específico. Basta, na verdade, eu escrever a semi-reação. Então, se eu tiver um estado oxidado, mais um número de elétrons aqui dando uma espécie reduzida, eu posso escrever a equação de Nernst. Agora eu uso um E, aqui o nosso livro usa um E minúsculo, né? Um epsilon, na verdade, para diferenciar do E maiúsculo aqui do potencial de célula. E aqui eu vou ter a atividade da espécie reduzida pela atividade da espécie oxidada. Então isso aqui me dá o potencial de um eletrodo, tanto faz ser o eletrodo anódico ou catódico. E já essa equação aqui, você tem esse coeficiente das atividades do produto e reagente, te dá o potencial da célula. Aqui um exemplo de aplicação para obter equação de Nernst para vários tipos de eletrodos, aqueles que nós já classificamos anteriormente. Os eletrodos de primeira espécie, por exemplo, o eletrodo de zinco 2 zinco, que tem essa equação aqui genérica. Nós estamos sempre escrevendo as equações, as semi-reações na forma de redução, né, porque os potenciais padrão são escritos na forma de redução. Aplicando aqui a equação de Nernst, eu teria a atividade do produto pela atividade do reagente, que é o zinco 2, e o Z igual a 2, né, 2 elétrons, certo? Atividade sempre de metais é unitária, é um estado sólido, né, então a atividade é unitária. Aqui eu posso fazer um artifício, né, passar isso para cima, aí eu mudo isso de sinal, porque fica atividade elevada a menos 1 daqui com menos daqui, dá positivo. A gente conclui que para os eletrodos de primeira espécie, se eu aumentar a atividade iônica aqui do zinco 2, eu aumento o potencial do eletrodo, porque aqui tem um valor positivo. Tá? Então, aumento da atividade do zinco 2, aumenta o potencial desse eletrodo. Para o eletrodo de segunda espécie, que é exemplificando o eletrodo de prata, cloreto de prata, escrevendo ele na forma de redução, aqui eu tenho, né, a atividade dos produtos, né, prata, cloreto, e atividade do reagente, que é o sal de prata, de cloreto de prata. Esses dois, né, tanto a atividade de prata como o sal de cloreto de prata, que são sólidos, a atividade é unitária. Então, eu fico apenas com a atividade do íon cloreto. Agora, nesse caso, como nós temos esse sinal negativo aqui, quando aumentar a atividade de cloreto, vai diminuir o potencial do eletrodo. Finalmente, para um eletrodo de terceira espécie, que você tem tanto a espécie oxidada como reduzida em solução, exemplificando aqui um eletrodo de ferro 3, ferro 2, eu teria aqui, né, a atividade de ferro 2 para a atividade de ferro 3. Aí, evidentemente que o valor do potencial vai depender dessas concentrações aqui. Se eu aumentar a atividade de ferro 3, aumenta o potencial,
E se eu aumentar a atividade de ferro 2, diminui o potencial do eletrodo. Então, para saber se aumenta ou diminui o potencial, eu tenho que saber como variou tanto a concentração, no caso, a atividade de ferro 2, como de ferro 3. Agora vamos ver aplicações da equação de Nernst. Uma primeira aplicação seria a gente verificar a espontaneidade de reações. Por quê? Quando nós aplicamos essa equação aqui, geralmente, se você tiver a situação padrão, isso vai dar o ΔG0. Mas quando você está fora da situação padrão, as atividades são diferentes, você precisa calcular esse potencial aqui através da equação de Nernst. Se esse potencial for positivo, então a reação vai ser espontânea, o ΔG vai ser negativo. Se esse potencial der negativo, evidentemente o ΔG é positivo, e, na verdade, a reação inversa é que é espontânea. Vamos ver aqui um exemplo. Se eu quisesse saber se o cobre é atacado, no caso reage, com uma solução ácida quando as atividades dos componentes das reações são unitárias. Então, colocando em termos aqui de equação química, se o cobre reagindo com H+, com atividade unitária, se oxidaria para cobre 2 com atividade unitária e o hidrogênio também, no caso pressão 1 bar, que é a pressão padrão. Então eu teria a seguinte célula, né, se eu fosse escrever um diagrama aqui, onde eu teria aqui o cobre como anodo, porque ele está se oxidando para cobre 2, e o eletrodo de hidrogênio como catodo, já que está ocorrendo a redução. Bom, o potencial padrão, nas condições padrões que estão dadas aqui, seria simplesmente o potencial do eletrodo de hidrogênio menos o potencial do eletrodo de cobre. Olhando para as tabelas de potencial padrão, nós sabemos que o hidrogênio, nas condições padrão, é convencionado a ser zero. O do cobre, o valor é 0,037 volts, positivo, né? Com esse negativo, você vai ter um valor de potencial padrão negativo, menos 0,337, que vai ser o próprio potencial da célula, porque o sistema todo está em condições padrões, certo? Logo, sendo negativo esse potencial da célula, o ΔG é positivo, significa o quê? Que o cobre não se oxida a cobre 2 nessas condições padrões aqui, certo? Já que o ΔG foi negativo. Agora vamos ver a situação em que eu altere essas atividades. Por exemplo, se eu conseguir reduzir a concentração de cobre 2 através da complexação com cianeto. Então, se eu conseguir reduzir isso para 10 a menos 12, a atividade de H+ continuaria sendo unitária, mas agora a minha atividade de cobre 2 seria de 10 a menos 12. E também a concentração de hidrogênio seria padrão bar. Vamos aplicar a equação de Nernst. Aplicando a equação de Nernst, aqui, então, a atividade de cobre 2, né, pela atividade de hidrogênio que está aqui, H+, como reagente. Essa atividade agora é de 10 a menos 12, o potencial padrão é 0,337, né, no caso, menos 0,337. Fazendo aqui as contas, nós temos o potencial positivo agora, 0,01796 volts. Tá? Então, agora, como o potencial deu positivo, o ΔG é negativo. Então, se eu reduzir drasticamente, através da complexação com cianeto, a atividade de cobre 2, é possível que o cobre seja oxidado em solução ácida. Outra aplicação é o cálculo de constante de equilíbrio. Então, se nós igualarmos aqui as equações de ΔG, tanto a equação que é a equação que relaciona a eletroquímica com a termodinâmica, como a sua equação termodinâmica que relaciona com a constante de equilíbrio, igualando isso aqui, eu vou obter uma equação que é possível relacionar o potencial padrão com a constante de equilíbrio. Se eu tirar aqui o antilog, né, você vai ter a expressão aqui, o exponencial de 10
de Z, que é o número de elétrons envolvidos, potencial padrão, e aqui o termo, que é o RTF, e transformou aqui, né, para log decimal. Tá? Então, essa expressão permite você calcular uma constante de equilíbrio conhecendo o potencial padrão. E, claro, se o potencial padrão for positivo, você tem uma constante de equilíbrio maior que 1 e está deslocado para o lado dos produtos, ou seja, a reação espontânea. Se você tem um potencial negativo, o K vai ser menor que 1 e o reagente, na verdade, o equilíbrio está deslocado para o lado dos reagentes. Vamos ver aqui um exemplo. Qual a constante de equilíbrio dessa reação entre estânio 2 e ferro 3? Observando aqui, nós verificamos, tá, que o estânio, tá, atividade, considerando aqui as condições padrões, né, de atividade unitária, você vai observar que nas tabelas de potencial padrão, que o potencial padrão desse par aqui redox é 0,7704 e do estânio 4, estânio 2 é 0,154. Vai dar um potencial dessa célula positivo, certo? Colocando aqui na nossa equação, para calcular a constante de equilíbrio, você vai ter um valor na ordem de 10 a 21. Então, é um valor muito elevado, significa que essa reação é muito espontânea. Ou seja, vai ser quantitativo. Se você botar estânio 12 e ferro 3, tudo será transformado em estânio 4 e ferro 2. Tá? É uma reação bastante espontânea. Outra aplicação é na determinação do produto de solubilidade, o KPS, de sais pouco solúveis. Vamos ver aqui um exemplo usando a prata cloreto de prata, né? A solubilidade do cloreto de prata, que é um sal pouco solúvel. A equação de ionização, né, de solubilidade aqui está dada, né? Então, o sal sólido em meio aquoso, você vai ter aqui os íons Ag+, e cloreto. O KPS é simplesmente o produto da atividade de prata vezes a atividade de cloreto. Como é que eu faço, então, para encontrar esse KPS usando um sistema eletroquímico? Eu uso a seguinte estratégia. Eu vou construir uma célula que tenha eletrodos que sejam reversíveis ao cátion e ao ânion do sal em questão. Então, se eu montar, por exemplo, uma célula que tenha aqui um anodo de primeira espécie, prata, prata mais, e um eletrodo de segunda espécie, prata, cloreto de prata, quando eu escrever as reações, tanto aqui de oxidação como de redução, a reação global dessa célula vai ser simplesmente a equação de solubilidade aqui do sal, certo? Então, o potencial de eletrodo dessa célula, o potencial de eletrodo padrão, que a gente pode obter através de tabelas, né, do eletrodo de prata, cloreto de prata e prata, prata mais, vai me dar um valor de menos 0,5796. Então, esse valor aqui que eu obtenho direto dos potenciais padrão tabelado, eu posso usar na minha equação que relaciona a constante de equilíbrio com o potencial, colocando este valor aqui, nesse caso Z igual a 1, né, um elétron na reação, eu obtenho a constante de equilíbrio, que é a própria constante de equilíbrio de solubilidade, que neste caso do cloreto de prata dá 1,78 vezes 10 a menos 10. Então, muitos sais pouco solúveis, o produto de solubilidade, na verdade, é obtido dessa maneira, usando os potenciais padrões dos eletrodos, sempre nessa estratégia, um eletrodo de primeira espécie e um eletrodo de segunda espécie, cujas reações eletroquímicas vão fornecer a equação de solubilidade do sal. Outra possibilidade de aplicação é se nós quisermos determinar o coeficiente de atividade iônica média de um eletrólito. Vamos ver aqui o exemplo no caso do ácido clorídrico. Então, eu preciso também montar uma célula. Só que agora, o produto da reação global tem que ser exatamente do eletrólito que eu quero obter
o coeficiente de atividade iônica média. Vamos ver aqui no caso da determinação do coeficiente de atividade iônico médio do ácido clorídrico. Então eu vou montar uma célula com um eletrodo de hidrogênio e um eletrodo de prata, cloreto de prata, sendo que o eletrólito em comum é exatamente o ácido clorídrico. Escrevendo aqui a equação global desta célula aqui, tá? Vai aparecer como produtos exatamente o IOH+, e o íon cloreto, que evidentemente em conjunto vai dar a atividade do ácido clorídrico. Bom, as atividades nós sabemos da prata metálica, do cloreto de prata sólido e do H+, com pressão 1 bar, são todas unitárias. Logo, a equação de Nernst ela se simplifica exatamente nessa forma, né? Apenas vai aparecer as atividades de H+, e de cloreto, já que as outras são todas atividades unitárias. Mas nós sabemos que o produto das atividades A mais e A menos é a atividade iônica média ao quadrado. Lembre-se, né, que a atividade iônica média é a média geométrica das atividades do cádmio e do ânion. Nós vimos isso no capítulo 1. Substituindo, então, pela atividade iônica média aqui, tá? Nós chegamos nessa equação que, depois, expandindo a atividade iônica média, que é o produto da molaridade iônica média vezes o coeficiente de atividade iônico médio, e nesse caso a nossa molaridade iônica média é a própria molaridade, porque é um eletrólito 1:1, você substituindo então isso aqui, você chega nessa equação, tá? Que eu posso pegar esse termo e passar para o outro lado. Então nós temos esse termo aqui, tá? E esse outro. Bom, dessa equação, o que é que nós conhecemos? O potencial, porque é o valor medido. Eu monto esta célula, então eu posso medir o potencial dela. A concentração molar também, eu que preparo a solução de ácido clorídrico, então eu conheço a concentração molar. Os valores de potencial padrão são valores tabelados. No caso aqui, o do hidrogênio seria 0, né, porque é um eletrodo padrão, tá? E aqui eu teria apenas como incógnita nessa equação o coeficiente, certo? Então aqui eu obtenho o coeficiente. Ok? Então, usando a equação de Nernst, sendo que a equação global da célula tem as atividades do eletrólito em questão, é possível encontrar o coeficiente de atividade desse eletrólito. Aqui nós temos, né, os valores experimentais que foram obtidos para várias concentrações de ácido clorídrico, aqui os potenciais medidos, certo? E os valores de coeficiente de atividade. Então, para cada concentração de ácido clorídrico, era possível obter um coeficiente de atividade iônico. A gente verifica, claro, cada vez que você dilui mais, o coeficiente tende a 1, certo? Bom, e o nosso último assunto desse capítulo é as células de concentração. Nós já sabemos que as células de concentração são aquelas que os eletrodos da célula são quimicamente idênticos, mas você tem alguma variação. Ou na concentração, se for uma célula de eletrólito, ou se for uma célula de eletrodo, você tem uma variação ou na pressão do gás ou na concentração do amálgama. Vamos ver cada um desses tipos de célula, ou de eletrodo ou de eletrólito. Bom, as células de eletrodo de gás, aqui temos um exemplo, tem 2 eletrodos de hidrogênio, certo? Só que um está numa pressão P2 e outro na pressão P1. Escrevendo tanto a equação de redução como a equação de oxidação, quando você fosse escrever a equação de Nernst, tá? Você teria aqui, né, na verdade, em vez das atividades, teria as pressões. Como os eletrodos são quimicamente idênticos, o potencial padrão é 0, então esse termo aqui se anula, você teria a seguinte equação de Nernst, onde aqui a pressão P2 está relativa a esse eletrodo e a pressão P1 relativo a esse eletrodo aqui, ao anodo. Se eu
colocar isso positivo, eu mudo aqui a ordem, né? O numerador passa para o denominador e vice-versa. Bom, o que significa isso? Se a pressão P1, né, for maior que a pressão P2, o potencial vai ser positivo, ou seja, a célula vai ser, a reação vai ser espontânea. Isso significa dizer, uma célula desse tipo, que ao ela estar funcionando, é como se fosse diminuindo a pressão P1 até ela se igualar à pressão P2, certo? Outro tipo de célula de eletrodo é a célula de amálgama. Neste caso, você tem ligas, né, de zinco, no caso aqui, exemplificando o zinco, podia ser o cádmio, por exemplo, que faz amálgama com mercúrio. Então você tem uma atividade de zinco amalgamado com mercúrio aqui e outra atividade de zinco, ou seja, concentrações diferentes na liga de zinco que tem no catodo e da liga de zinco que tem no anodo, certo? Então aqui você teria uma reação catódica, né, que é o catodo, e reação anódica. Bom, a reação global seria como se estivesse transferindo o zinco da atividade A1 para o zinco de atividade A2. Igualzinho ao exemplo anterior, você tem a equação de Nash aqui com as atividades A1 e A2. Se a atividade aqui de zinco for maior que a atividade aqui do eletrodo do cátodo, esse potencial vai ser positivo, né? E você estaria assim, transferindo o zinco do anodo para o catodo, tá? A tendência no final é a célula se esgotar onde as concentrações de zinco forem iguais. Bom, as células mais comuns, na verdade, de concentração, elas são de eletrólito, onde você tem os eletrodos iguais, mas varia a concentração do eletrólito. Aqui uma célula de cobre, sulfato de cobre, né, onde aqui nós temos uma concentração de sulfato de cobre maior que nesta outra célula aqui. E você obteria um potencial devido a essa diferença de concentração. Esse tipo de célula que você tem os dois eletrólitos em contato é uma célula com junção líquida. É possível imaginar uma célula de concentração de eletrólito sem junção líquida se eu conectasse aqui, né, por exemplo, dois eletrodos de prata, cloreto de prata, eu conectasse aqui a parte do eletrodo de prata, de modo que eu tivesse uma concentração de cloreto diferente dessa aqui, ou seja, a atividade de ácido clorídrico aqui diferente dessa aqui. Vejo que agora não tem eletrólitos em contato e seria, né, uma célula de concentração, porque existe uma diferença de atividade do eletrólito desse lado para o eletrólito desse lado, do cátodo para o ânodo, tá? Evidentemente, esse tipo de célula tem mais interesse acadêmico, na verdade, até onde eu sei, eu não vejo, não consegui ainda ver algum tipo de aplicação para esse tipo de sistema. Muito bem. As células de eletrólito com junção líquida, como você encontraria a equação de Nernst? Então aqui vamos imaginar uma célula de concentração de eletrólito usando dois eletrodos de hidrogênio, onde no eletrodo você vai ter ácido clorídrico com atividade A2 e o outro com atividade A1. Podemos imaginar as reações dos eletrodos, considerando aqui esse eletrodo como o anodo, então a redução do H2 para H+. E esse eletrodo aqui sendo o catodo, a redução do H+ para hidrogênio, certo? Então, a reação global disso aqui seria como se estivesse passando hidrogênio de atividade A2 para hidrogênio de atividade A1. Aqui nós estamos considerando que a atividade desse eletrodo, né, a atividade de H+ aqui é maior que a atividade desse outro eletrodo. Mas, como você tem uma junção líquida, o que é que você vai ter? Você vai ter transporte de íons na junção, nós já vimos isso. Inclusive aparece o famoso potencial de junção líquida. Então você vai ter a passagem de H+ para um lado e de cloreto para o outro. Só que a fração de transporte desses íons está relacionada com o seu número de transporte. Então você vai passar cloreto com atividade A2 para o lado do outro eletrólito, tá?
com a fração do número de transporte desse íon, que seria o T-. Ao mesmo tempo, também, o íon positivo também passaria de um lado para o outro com a sua fração de corrente que ele transporta, que seria o T+, né? O número de transporte do próton, do H+, no caso. Levando isso, então, em consideração, a equação total, se eu somar tanto a equação dos eletrodos como as transferências de íons que acontecem na junção líquida, era como se eu tivesse, na verdade, passando HCl da atividade maior para o HCl de atividade menor, certo? Isso é como se a célula de concentração, enquanto você estivesse usando, ela fosse igualando as concentrações diferentes que estão nos dois eletrodos, até que quando as concentrações forem iguais, a célula não apresentaria mais uma diferença de potencial. Aplicando então a equação de Nernst para esse tipo de célula que nós apresentamos agora, cuja reação global seria essa, nós obteríamos o seguinte. Então aqui a equação de Nernst, potencial padrão é zero, como nós já vimos, para toda célula de concentração esse valor dá zero. E aqui eu teria a atividade A1 por A2 elevado ao número de transporte. Evidentemente, pela propriedade dos logaritmos, isso pode passar para cá. E se eu inverter esses fatores aqui na fração, eu tiro esse sinal de negativo, eu fico com essa expressão, onde as atividades dos eletrólitos é substituída pela atividade iônica média, né? E aqui, quando botar a atividade iônica média, esse 2 vai passar para frente do logaritmo e obtenho então a equação final da célula de concentração conjunção líquida. Nós usamos, inclusive, para quem fez a prática no laboratório, esta equação, no caso de uma célula de cobre, né, para determinar o número de transporte do íon sulfato. Certo? É possível você usar uma célula de concentração conjunção líquida, se você conhecer esses dois valores, né, as atividades, para determinar o número de transporte. Bom, e o potencial de junção líquida? Ele é possível de ser medido usando uma célula de concentração. Vamos lembrar, então, que o potencial dos eletrodos, tá, seria dado por RT sobre F log da periodicidade A2 por A1. Tá? E o potencial na junção seria o potencial da célula, que vai levar em conta tanto o potencial de junção como o potencial do eletrodo. Ele será dado pelo potencial medido, né, da célula inteira, menos o potencial dos eletrodos. Esse potencial aqui nós já vimos que dá essa equação, que é o potencial medido na célula de concentração, enquanto que o potencial dos eletrodos é esse valor aqui, tá? Essa equação aqui. Fazendo uma álgebra simples, nós chegamos a uma equação que permite calcular o potencial de junção líquida. Veja que aqui eu tenho uma expressão que aparece o número de transporte do cátion menos o número de transporte do ânion. O que aconteceria se esses números fossem iguais? O potencial de junção líquida tenderia a zero. Então, essa é a explicação porque nós usamos numa ponte salina um eletrólito cujo cátion e ânion tem um número de transportes iguais. Por exemplo, KCl, onde tanto o íon potássio como o cloreto tem número de transporte próximo de 0,5. Porque aí eu minimizo o potencial de junção líquida. Tá? Então, se você usar na ponte salina um sal cujo número de transporte dos íons sejam próximos, você vai minimizar muito o potencial de junção, tendendo a zero. Certo? Muito bem, era isso que nós tínhamos que apresentar nesse capítulo de células galvânicas, e bons estudos e até uma próxima videoaula.